Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. No vídeo de hoje a gente vai seguir finalmente com as nossas reviews do mangá de Black Clover, dessa vez com o capítulo 234, onde a gente vai ver mais sobre a história do Yuno, sobre tudo o que tá acontecendo e também a gente vai presenciar o ataque dos demônios. Vamos entender tudo isso aqui no vídeo de hoje. Mas antes de a gente seguir com o nosso vídeo, eu tenho um recadinho pra dar pra vocês. Eu quero apresentar pra vocês a Crunchyroll. Cara, é o lugar perfeito pra você assistir Black Clover e vários outros animes também. Um monte de gente me pergunta onde eu assisto Black Clover, onde eu vi Black Clover dublado e onde eu assisto vários outros animes. E a resposta é simples, Crunchyroll. Galera, Crunchyroll é um serviço de anime totalmente oficial, que traz os animes pra gente na melhor qualidade possível. Toda temporada eles renovam o catálogo, trazendo vários novos animes. E também tem vários animes de temporadas anteriores pra gente sempre estar assistindo. Além disso, a gente consegue assistir também em várias plataformas diferentes. Dá pra assistir no celular, no videogame, dá pra assistir no PC, na TV usando um Chromecast ou um aparelho Android e vários outros aparelhos também. Além disso, a gente dá pra assistir na mesma conta em 4 aparelhos simultaneamente. Ou seja, você pode estar assistindo o anime na TV e abrir outro no celular ao mesmo tempo. E o mais legal é, se você parar de uma parte de um episódio de um anime no PC, você pode continuar assistindo em outro aparelho de onde você parou, sem ter problema nenhum. Isso facilita demais. Além de, é claro, a gente sempre ter organizado bonitinho o nosso histórico e a nossa lista também. Assistir na melhor qualidade e ainda ter toda essa facilidade. Isso ajuda demais, pessoal. Então confere aí embaixo o primeiro link na descrição e saiba mais sobre a Crunchyroll. Com o link aí embaixo você vai ter 2 semanas de teste pra aproveitar bastante. Então não perde tempo, se cadastra pra ajudar a indústria dos animes e a Nishounen também. Conto com você. O capítulo se inicia com uma visão do reino de Clover, mais especificamente a gente estava lá no QG do Alvorecer Dourado. Ali alguém se perguntava onde estava o vice-capitão Yuno. E então um dos cavaleiros responde que ouviu dizer que uma mensagem havia chegado pra ele da sua terra natal. Então ele cumpriu a sua missão correndo e depois foi direto pra lá. Outro cavaleiro então concorda dizendo, foi bem rápido, então realmente parece o estilo do Yuno. E então todos eles chegam à conclusão de que ele tinha ido pra sua terra natal, a remota vila de Ag no Reino Esquecido. O cavaleiro mágico que estava andando na frente diz que é um pouco difícil acreditar que o Yuno, tão poderoso do jeito que ele é, com aquela magia incrível, veio do Reino Esquecido. Mas a maga atrás dele, completamente empolgada, diz que não importa onde ele nasceu, nada mudaria o fato de que o Yuno é um cavaleiro mágico brilhante. Neste momento a resposta do cavaleiro mágico é, espera, talvez você... E ela, um pouco confusa, se pergunta o que ele estava querendo dizer. Ela então começa a dar risada e diz que ela vai ter uma tonelada de inimigas, isso porque o Yuno tem um fã-clube gigantesco por todo o reino de Clover. E ela então grita que não é desse jeito que ela gosta dele. Mas aquele cavaleiro então diz que ele também tem que concordar, Yuno era um cara incrível. Ele virou vice-capitão em apenas 18 meses depois de entrar no esquadrão. Ele realmente é um tipo de cara que pode se tornar o Rei Mago. E é a partir daí que a gente vai pra um outro lugar. Black Clover, capítulo 234, o mensageiro do reino de Spade. Agora a gente estava lá, na vila de Ag, no Reino Esquecido, vem da igreja de Ag. Dentro daquela igreja a gente vê o padre gritando sem entender nada, o Yuno, como assim? E a gente vê a cara dele e da Bel completamente chocada, enquanto perguntavam como assim ele é o príncipe do reino de Spade. Os dois estavam bem confusos. O padre então já começa a gritar numa empolgação de alto nível, realmente parecendo Asa, dizendo que já pensou que o Yuno era absolutamente espantoso, desde sempre. Mas ele é um príncipe? Que loucura, isso é realmente louco. E a Bel também gritava empolgada, dizendo que já sabia de tudo. Ela dizia que totalmente, desde o princípio ela sempre pensou que ele poderia ser isso, realmente ele poderia ser da realeza. E enquanto isso a gente só viu o rosto da irmã Lily e também do Yuno observando, dizendo, acalmem-se vocês dois. Mas é claro que a Bel não se acalmou, dizendo que o Yuno estava cheio de dignidade e elegância, o que mais ele poderia ser além de um príncipe? E enquanto isso aquele cara de Spade só se perguntava que criatura era essa que estava voando ali, do nada. Ela então toda animada começa a se apresentar dizendo que ela era o incrível espírito do vento, um dos 4 grandes espíritos. E ela é a pessoa mais próxima de Yuno em todo o mundo. Pelo menos é o que ela dizia. Naquele momento, aquele cara de Spade começa a olhar o Yuno, observar o Yuno enquanto dizia, você tem um espírito do vento servindo ao seu lado. Eu não esperaria nada menos de você, grande mestre Yuno. E aí o Yuno olha completamente sério pra ele dizendo, não vem me jogando essas aleatoriedades assim do nada. Eu sou um príncipe do reino de Spade, o que você quer dizer com isso? De onde veio tudo isso? Yuno então fica mais sério ainda enquanto faz algumas perguntas. Ele questiona o fato de que se isso realmente é verdade, por que um príncipe de Spade foi abandonado no reino de Clover? E por fim ele também queria saber qual era o propósito desse cara de estar ali, logo agora. Neste momento a gente vê a expressão, o olhar daquele homem completamente sério. E depois disso, calmamente ele começa a falar, eu tô atrasado, eu vou me apresentar, meu nome é Ralph. Ele então fica sério, começa a se levantar um pouco, ainda
sentado olhando pra Yuno começava a dizer: o pessoal acabou me enviando seus pensamentos e as suas magias, tudo isso pra vir comigo. Agora então eu vou poder lhe contar toda a verdade. Ele então começa a contar sua história pro Yuno, que estava prestando atenção em tudo. Aquele homem começava a dizer que ele atravessou a grande zona mágica e foi até ali. Isso tudo ele havia feito assim como seu pai no passado também fez. Naquele instante aquele homem pega o seu grimório, ele chama o Yuno de mestre enquanto começa a executar uma magia. E enquanto isso o Yuno estava ali completamente apreensivo. É então que aquele soldado, Ralph, começa a executar a sua magia de chamas, uma magia completamente diferente de tudo que já se viu, pois não queimava nada naquele lugar. Na verdade, aquilo tomou conta de toda a sua volta e depois disso também começou a tomar conta em volta do Yuno também. Ele então começa a dizer pro garoto para que ele desse uma olhada no seu passado, em sua história. Nesse instante então a gente vê uma moça erguendo sua mão completamente feliz enquanto olhava pro lado e dizia: muito obrigado por nascer, meu querido filho. Aquela era a mãe de Yuno. Naquele momento a gente também viu um homem segurando Yuno no colo e ele tava chorando muito. O garoto tava desesperado chorando e ele tava desesperado com ele no colo. Aquele era o capitão da força de defesa dos magos e ele estava ali junto a Yuno, protegendo-o desde sempre. Víamos também as pessoas que ajudavam no reino, todo mundo junto ao Yuno, todo mundo estava ali, eles achavam aquela criança adorável. E também víamos o dia que Yuno recebeu a pedra mágica, a joia mágica, aquela gema mágica, o seu colar. Yuno recebeu aquilo como um amuleto para que o desse sorte. Aquilo provavelmente foi encontrado por seu pai quando voltou da grande zona mágica. Naquele momento nós descobrimos que Yuno era filha da Lady Lois e do Lord Ciel, os reis e rainha de Spade. Não só isso, como víamos o Ralph ainda muito jovem, ele recebendo a missão de proteger o Yuno, levá-lo sempre com ele, sempre estar ao seu lado. E é claro que Ralph aceitou aquilo. Mas foram aí que os problemas começaram a acontecer. Uma grande traição aconteceu no reino de Spade. Nós só vimos uma grande destruição, uma grande chama tomando conta de tudo. Aquilo foi causado pelos irmãos Ogrates, que atacaram diretamente o castelo. Naquele momento víamos todos desesperados com o que estava acontecendo ali. Eles se perguntavam se o rei, o que estava acontecendo naquele lugar. A realeza estava caindo, todos um após o outro. Aqueles inimigos que estavam ali eram incrivelmente fortes e ninguém poderia detê-los. Eles pareciam ter consigo o poder de um demônio. E realmente era aquilo que aqueles magos possuíam, e isso deixava todo mundo chocado. Então vemos neste momento o bebê Yuno ainda dormindo. Um dos soldados percebem que se aqueles magos maldosos encontrassem o bebê Yuno ali, eles com certeza o matariam também. Aquele era o capitão da divisão de defesa, e ele então começa a dizer que não importa o que aconteça e o que for preciso, eles todos protegerão Yuno com tudo que tinham. E rapidamente então ele pega Yuno e tenta sair. Ele se encontra com outros magos fora do castelo e eles então o informam o que estava acontecendo ali. Aqueles inimigos, eles conhecem cada centímetro do país, tão bem quanto os próprios moradores. Não havia escolha se não fugir dali, tirar Yuno imediatamente, eles tinham que fazer isso. E então a gente via aqueles magos completamente maldosos se aproximando. E a silhueta deles, com certeza era a Tríade e também seus seguidores. Os magos que encontraram o líder da força de defesa então tomam a frente. Eles dizem que vão cuidar disso, eles vão lidar com todo esse problema. E então eles pedem para que seu capitão corra imediatamente para tentar sair dali. Todos teriam que atravessar a grande zona mágica e tudo isso para defender Yuno. E enquanto fugiu o mais rápido possível, com aquele bebê chorando em seu colo, ele dizia que estava tudo bem, ia dar tudo certo. Ele pedia apenas para que o bebê Yuno aguentasse um pouco, pois ele jurava por toda a sua vida, ele iria protegê-lo até o final. Naquele momento, enquanto corria ferida e cansada, aquele homem consegue encontrar algo. Aquilo era a igreja, uma igreja, a igreja da Vila de Ag. E ali ele acreditava que essas pessoas seriam talvez capazes de proteger Yuno, de o esconder ali. Ele então começa a olhar para o pequeno bebê Yuno, o chama de mestre e diz que este será o seu último feitiço para protegê-lo. Então neste momento ele começa a lançar a sua magia ali, o seu último ato como mago, enquanto pedia para que por favor, aquele pequeno bebê Yuno vivesse e crescesse bem. Naquele dia Yuno voou pelo meio da floresta até que foi diretamente para a igreja. Essa foi a despedida de Yuno, e também foi assim que ele chegou no vilarejo de Ag. Neste momento aquela magia completamente dissipada, aquela magia de fogo simplesmente some e o Yuno volta ao normal. Ele então segura imediatamente sua cabeça depois de todo esse choque, depois de ver toda essa história. E enquanto isso a irmã Lily olha para ele completamente assustada enquanto chamava pelo seu nome. Ralph, aquele homem então começa a dizer: com tanta mana quanto você tem, eu tenho certeza que nesse momento você já sabe de tudo. Mas eu tenho que dizer, o que eu acabei de mostrar são coisas que realmente aconteceram com você. Nada disso é falso. Ralph então começa a dizer que o último homem que apareceu ali, ele era seu pai. A sua família protegia a realeza, a casa real por muitas gerações. Então, mesmo não sendo muitos atualmente, os cidadãos ainda rezam, estão orando pela segurança de Yuno. E neste momento Yuno estava completamente assustado. Ele não estava entendendo muito bem, por mais que ele já soubesse que provavelmente tudo isso fosse verdade. Era difícil de aceitar. Yuno então ergue sua cabeça, já aceitando a realidade, dizendo: mesmo assim, com tudo isso, eu ainda sou Yuno do reino de Clover. E aquele homem então observa ele, simplesmente agora chamando pelo seu nome. É então que neste momento a gente via a irmã Lily ao lado
lado do Yuno. Até que do nada, um barulho estranho começa a fazer ali, um tipo de sirene, um tipo de sinal. Yuno então pega o seu aparato mágico e se pergunta o que era isso, o que estava acontecendo ali. Aquilo era um chamado de emergência direto pro vice-capitão. E este chamado estava vindo diretamente para a fortaleza do Esquadrão do Alvorecer Dourado, que estava passando por algumas explosões. Neste momento então a gente vê vários magos reunidos ali. Eles começam a dizer que a sede do Alvorecer Dourado está sob ataque. Alguém tem poder e coragem o suficiente para atacar aquele esquadrão, e eles estavam fazendo isso imediatamente. E Yuno então fica completamente assustado, se perguntando o que era isso, como assim, o que estava acontecendo lá? E então a gente volta pra sede, no meio de toda aquela fumaça. A gente ouvia os vilões dizendo: podemos ir com tudo, usando quanto poder quisermos? Esta era uma pergunta feita por um mago ao Lord Zeno. E então Zeno, que caminhava calmamente, começava a dizer: estamos aqui apenas para caçar um mago de nível sombrio. Todos os outros vocês podem matar. Zeno estava atacando o reino de Clover, provavelmente atrás de Asta e Sekiri. Ou talvez existe um outro mago com este nível de poder dentro do Alvorecer Dourado. Será que eles estão falando do Yuno? Tudo isso a gente vai descobrir nos próximos capítulos de Black Clover. E eu espero muito que vocês tenham curtido o capítulo de hoje e a review também. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!